Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer uma promessa melhor do que essa? Boa noite, eu me chamo Tércio. Eu queria continuar hoje, queria dar boa noite para a turma da internet, dizer que nós temos orado por vocês e que você possa, nessa noite também, aí onde está, ser encorajado pela palavra, permanecer em meio aos problemas da vida. Nós vamos hoje pensar sobre isso, sobre esse tema que é o meu dia, é o seu dia, aquilo que nós vivemos constantemente, que é nos deparar com situações que são além de nós, que vão além de nós, que são os problemas que fazem parte da vida. Hoje eu tenho a alegria de pensar junto com você sobre as dores, sobre os problemas da vida. Nós vamos olhar de maneira geral, bem geral mesmo, para a minha relação com alguém que possui a identidade em Cristo e a maneira como eu lido, como você que está em Cristo lida ou pode lidar, enfrentar os problemas, as tribulações, as dificuldades da nossa vida. Nós vamos começar abordando todo tipo de problema, sem porém pretender fazer juízo acerca da dor que cada um desses problemas gera no meu ou gera no seu coração por um fato simples. Ouça bem, simplesmente pelo fato de que nós somos personalidades diferentes, e nós aqui reagimos, cada um de forma diferente, às dores que são comuns a todos na vida. Portanto, quando nós falamos de problemas da vida, nós não vamos caminhar pelo julgamento, ouça bem, do que elas provocam dentro do ser humano, mas nós vamos olhar sim pela ótica de que, independente de quem você seja, ouça bem, independente de qual problema você esteja enfrentando, seja uma enfermidade irreversível, seja a perda de um marido, esposa, filho, um pai, uma mãe, seja o desemprego, seja uma dívida financeira, seja uma infidelidade conjugal, seja a revolta de um filho ou uma filha, uma gravidez precoce, um abandono, um divórcio, ouça, qualquer uma dessas dores e muitas outras, elas podem bater à porta da sua casa e se transformar numa batalha sem precedentes. Portanto, nós não vamos olhar para a dor hoje, nós vamos olhar para a fonte capaz de levar você no meio da dor em vitória. Amém, queridos? Amém. Então eu queria começar avaliando qual é a fonte, ou quais são as fontes dos problemas da vida. Eu queria voltar a um funil dos problemas de quando estudamos sobre restauração da alma e falamos sobre as dobras da alma e os problemas que vão parando o amor na vida da gente. E quando estudamos sobre aquilo, nós falamos de 4 fontes de problemas que nós temos na nossa visão humana, na nossa perspectiva humana. Por exemplo, nós pensamos que Deus é uma das fontes dos nossos problemas. Sim, quando, por exemplo, imaginamos que Deus foi o culpado por eu não ter um pai, ou por ele ter morrido cedo, ou por alguma situação que eu desejava muito e não aconteceu, a culpa é de Deus. Muitas vezes nós definimos Deus como causador dos nossos problemas, mas deixa eu declarar isso aqui em nome de Jesus, que Deus nunca foi o responsável e o causador por um problema na sua vida. Ele é o solucionador dos seus problemas. Amém, querido? Agora ouça, Ele está soberano sobre todo e qualquer problema seu. E aí eu posso dizer que existem outras fontes de problema sim. Eu creio que o mundo, e o que o mundo tem gerado, o que o mundo tem feito, os conceitos e valores do mundo têm provocado tremendas crises e problemas na história da humanidade. Por exemplo, um conceito presente no mundo é de que você se casa
não é para ser feliz. E quando você não é feliz, você então se separa. Outro conceito que está presente no mundo é que se sua esposa ou seu marido não satisfaz você, procura outra satisfação fora do casamento. Isso são conceitos impregnados no mundo. Agora, esses conceitos, eles têm causado tremendas dores e problemas no meio da família. Certo ou não, queridos? Uma outra fonte de problemas são as nossas próprias escolhas. Porque o mundo pode dizer algo, mas você também pode dizer outra coisa em contrapartida. E você pode escolher diferente. E o seu casamento pode ser um casamento santo e consagrado a Deus até o último dia da sua vida. As suas escolhas serão determinantes. Muitos de nós temos escolhido errado. E muitos de nós temos causado nossos próprios problemas. Você concorda com isso? Você entende isso? Que muitas vezes você causa os seus problemas, são as suas escolhas, são as minhas, são as nossas escolhas erradas. Mas há uma outra fonte causadora dos nossos problemas. É o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Ele trabalha dia e noite. A Bíblia diz, como um leão, rugindo, buscando a quem ele possa tragar. Ele está sempre montando armadilhas. Ele está sempre esquematizando algo para destruir você. E você precisa entender, querido, que muitos dos dramas, problemas, quem está por trás de tudo isso aí é Satanás, aquele que veio para matar, roubar e destruir você. E você precisa abrir os seus olhos. Agora, amados, ainda nessa introdução, eu queria pensar com você sobre quais são as variáveis que nós precisamos ressaltar acerca dos problemas da vida. Por exemplo, precisamos olhar para as várias formas de problemas. Porque alguns dos nossos problemas, eles são passageiros, temporais. Exemplo, desemprego. Logo você consegue um emprego e aquele problema passa. Uma enfermidade temporal, uma cirurgia corretiva, são problemas passageiros, temporais, que se resolvem. Mas há outros tipos de problemas e dores, eu vou chamar dos problemas permanentes. Exemplo, uma perda de um ente querido. Hoje de manhã nós estamos aqui orando pelos nossos amados, Eduardo e Larissa, que perderam um filho de 10 anos e fez um ano, esse ano isso. Como enfrentar uma dor permanente? Como lidar com esse tipo de problema? Uma enfermidade sem cura, por exemplo. Ainda observando as variáveis dos problemas, há um outro tipo de problema que nunca pode ser resolvido, mas é porque ele não depende só de você para resolver. Exemplo, o abandono de um pai. Você quer resolver, mas depende do pai querer aparecer. Ou um dependente químico, que mesmo sendo seu filho ou marido, você não pode vencer essa batalha, essa guerra, esse problema pela sua força, porque não depende só de você para resolver, depende também dele querer. Ainda fazendo uma abordagem sobre essa variável, ou essas variáveis de problemas, aos problemas e dores que eu vou chamar de naturais da vida. Por exemplo, a enfermidade na velhice. Limitações que chegam fruto da idade. Você não vê mais como via antes. Gente, eu fiz 40 anos. E aí eu lembro bem do Beni, que eu tirava muita onda do Beni da Nina, porque quando ele fez 40 anos, ele lia tão bem, ele começou a fazer assim. Quando eu fiz 40 anos, foi incrível. Rapaz, eu peguei o negócio para ele, eu lia tão bem teste. Cadê um teste aqui, cadê outro teste? É tanto teste nessa igreja. E como se não bastasse, chegou um Pércio agora na nossa igreja. Gente do céu. Rapaz, quando eu completei 40 anos, eu comecei a ler e aí puxei um pouquinho mais, não deu. Eu tive que puxar, agora eu estou assim já. Isso são problemas naturais da vida. Vai acontecer. A perda de um ente amado na velhice, né? Vocês envelhecem juntos.
e daqui a pouco Deus leva antes ele ou ela. São problemas naturais da vida, são dores que fazem parte da vida, mas como enfrentá-las? Também há problemas e dores que eu chamei de antinaturais. Exemplo, uma morte precoce de um ente querido, de um filho, de um pai, de uma mãe, uma filha. Um assassinato é um problema, uma dor antinatural, um suicídio. Há problemas, e aí indo para uma outra dimensão de problemas, que à luz da ordem natural da solução das coisas, não se pode resolver. Exemplo, infertilidade, o cego vê, o paralítico andar. À luz da ordem natural da solução das coisas, isso não tem solução. Ou seja, queridos, à luz de todos esses tipos de problemas e dores, nós temos, do outro lado do problema, fora deles, mas enfrentando-os, todo tipo de gente, e ao mesmo tempo as mais diversas reações a esses problemas e essas dores. E as reações são as mais variadas mesmo. Por essa razão, querido, é que nós não podemos nos deter hoje à noite na dor, no problema. Pois ao mesmo tempo que essa dor é legítima e absoluta, quando se trata da dor pessoal, socialmente, a mesma dor é relativa, pois as pessoas elas são diferentes e reagem diferentemente à mesma circunstância de dor, mesmo dentro de uma família. Você percebe isso? Então, assim sendo, queridos, qual é o nosso ponto de partida hoje aqui? Presta atenção. O ponto de partida fundamental para a nossa reflexão hoje não pode ser o problema, nem o seu nem o meu. Não pode ser a dor, nem a sua nem a minha dor. Mas o nosso ponto de partida hoje é o recurso que a sua nova identidade em Cristo lhe oferece para enfrentar, seja qual for o seu problema e seja qual for a sua dor nesse mundo. E aí eu quero então olhar para a mensagem que Jesus deixa para nós. Vamos lá para o nosso texto básico? Olha a mensagem de Jesus para você e para mim. Disse Jesus: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o quê? Paz. Então Jesus diz algo para nós, para que nós tenhamos o quê? Paz. O que ele vai dizer então? Que no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Para mim é uma mensagem de Jesus quando ele disse: eu venci o mundo. E é aqui que nós precisamos nos debruçar para falar sobre dor, sobre sofrimento, sobre aflição, sobre problemas, seja de qual ordem for. Jesus passou por aflições de todo tipo e venceu o mundo para nos mandar um recado, gente, para nos mandar uma mensagem. Jesus passou por fome, Jesus passou por sede, por frio. Lembra ele no deserto? 40 dias. Jesus passou por dores físicas, ele passou por açoites, ele passou por humilhação. Basta você lembrar o momento em que Jesus e Barrabás são apresentados diante do povo para decidir quem seria crucificado. Você pode imaginar aquele momento na vida de Jesus? Você pode imaginar ele ouvir o grito dizendo: crucifica Jesus e liberta Barrabás? Pode imaginar isso? Um assassino sendo liberto e um inocente sendo crucificado. Quanta humilhação, quanta rejeição. Quando ele está na cruz e um dos ladrões vira-se e diz: se tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, então te livra daí. Pode imaginar a rejeição quando ele é expulso de Nazaré, porque ele não pode realizar na sua própria terra milagres pela incredulidade. Imagina as acusações pelos líderes religiosos que Jesus passou, calúnia, também dos líderes e do povo, abandono. Tenta pensar em Jesus no Getsemane, pedindo para 3 dos seus discípulos orarem. Quando ele volta, eles estão dormindo. E quando então finalmente chegam os soldados para
com Pedro para trair a Jesus, ou melhor, com Judas para negar a Jesus. E aqueles soldados então vêm sobre Jesus, e Jesus olha onde estão os discípulos, eles abandonam a Jesus. E como se não bastasse, depois, lá no Sinédrio, Pedro é reconhecido como discípulo, como um deles. E quando chegam para Pedro, diz: tu és um deles, né? Eu falei: eu não, mas você conhece ele. Você é, eu sei que você é. Eu sei que você é um deles. E Pedro diz: não, eu nem sequer vi esse homem. Gente, eu fico imaginando a hora que Jesus olha, e o olhar de Jesus cruza com o de Pedro. O que será que Jesus sentiu aquela hora? O que será? Mas ele disse: sabe o que? Eu, o que? Venci o mundo. Que mensagem Jesus quer deixar para você e para mim diante dessa afirmação? Diante das suas dores, aflições, daquilo que o mundo tem produzido em você, ou você mesmo tem se autoproduzido, o que Jesus quer dizer para você e para mim essa noite? Primeiro, a mensagem que Jesus quer deixar para você e para mim diante das aflições e dores que este mundo produz em nós, é que a questão, amado, nunca foi o problema, mas o poder do amor que está acima do problema, de ajudar você a enfrentar o problema em vitória. Nós não temos noção do problema, do poder do amor para a solução dos problemas, não temos. Nossos problemas e dores nunca foram o foco de Deus, mas o poder do amor de Deus nos ajudando a lidar com nossas dores e problemas, mantendo a paz. Quando Jesus nos diz que teremos aflições no mundo, amado, e que Ele venceu o mundo, Ele está nos convidando a correr para Ele, experimentar a sua paz, o seu amor, em meio a problema qualquer que seja. Por isso Ele diz assim: tenho-vos dito isso, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, por que Jesus diz isso? O que Jesus está dizendo é apontando para Ele, Ele está levando os seus olhos para uma decisão: ou você vai olhar para o problema, ou você vai olhar para Jesus que venceu o mundo e os problemas, e dizendo: em mim, apenas em mim, vocês terão paz diante dos problemas e das aflições do mundo. A questão é que nós ficamos gastando tempo tentando descobrir qual é a fonte do meu problema, quem causou. A gente fica tentando achar os culpados diante do problema. Mas o que Jesus está desejando, querido, que você vá até Ele com seus problemas e dores. E por isso Ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu olho para histórias no meio da nossa igreja aqui, queridos, eu sempre me emociono. Sempre. Eu conheço a vida de muita gente aqui, eu conheço as lutas, as batalhas de muita gente aqui. Eu sei que não tem sido fácil para muitos de vocês, para muitos de nós, a nossa jornada. Mas, amado, é tão bom ver pessoas indo à fonte e descobrindo que em Jesus, Ele que venceu o mundo, nós podemos encontrar a paz em meio à aflição. Aflições, muitas delas que nunca vão acabar, tribulações que são permanentes. Quando eu olho aqui para a vida do Felipe e da Janine, eles estão por aí. Cadê Janine? Felipe, estão ali, queridos? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Levanta aí, queridos. Levanta com a avó também, com a mãe, levanta. Oh, amados, quando eu olho para a vida de vocês, eu me inspiro. Me inspiro. Podem sentar, né? Cadê o Gustavinho? Está por aí? Porque o Gustavinho nasceu e eles eram tão jovens ainda, tão jovens, e aí logo se depararam com um drama tremendo. E aí, Gustavinho, você está aí, cara? Olha aí, ó, essa preciosidade. Dá uma salva de palmas para o Gustavinho hoje ali, ó. E aí você pode imaginar um casal de jovens que podia ter jogado a toalha e dito: Deus não é justo. Mas ao invés disso, vocês decidiram amar o Gustavo. E quando eu chego perto do Gustavo, rapaz, eu sempre me emociono, porque eu vejo, sabe o quê?
o que o poder do amor é capaz de fazer no meio dos dramas da vida. Hoje de manhã eu estava falando sobre o Marcelo e sobre a Fábio. Quem conhece aqui sabe de quem eu estou falando. Jovens, guris, sonhando filhos. E aí nasce a Rafinha, e quando nasce a Rafinha, nasce aquela emoção tremenda. Depois de um ano, eles começam a detectar alguma coisa na questão da percepção, a voz, de não corresponder quando chama, não é filha, Rafa, e ela não respondia, foram buscar, avaliar, descobriram que ela era surda, e aí eles começaram a projetar na vida da Rafinha amor, queridos. Gente, é tão lindo. Rafinha começou a crescer, 2 anos depois, eles começaram, 2 ou 3, começaram a dizer, vamos sonhar uma nova filha, um novo filho, vamos, e aí Deus vai dar mais um filho, nasce a Julinha, queridos. Então logo nasce a Julinha, eles percebem que a Julinha também é surda, casal jovem, você pode imaginar tudo o que podia acontecer com eles, desespero, eles estavam em Recife, morando sozinhos, longe de toda a família, e aí Deus começa a operar na vida deles, eles começam a amar, e quem vê a Julinha, como hoje de manhã estava aqui, a Julinha e a Rafinha correndo de um lado para o outro aqui, no ministério infantil, não é, gente? Você diz assim, o que é o poder do amor, quando nós estamos no meio dos dramas? Deixa eu dizer para você, a questão nunca foi a surdez delas, a questão nunca foi uma debilidade do Gustavo, a questão sempre foi, Deus usando o problema, para revelar o poder do amor na sua vida, querido. Mas você pode focar no problema, ou você pode focar naquele que produz a paz em meio ao problema. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Ele está falando o seguinte: querido, eu tenho vos dito isso para que vocês encontrem paz em mim, no meio das tribulações da vida, e tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, em Deus é possível vencer pelo poder do amor e achar a paz em meio a qualquer tipo de problema e dor da vida. E todos temos problemas, muitos problemas, inúmeros. Deus conhece todas as dores que você enfrenta, todas elas, querido. E a razão para você ir para Ele é que Ele está acima dos problemas, acima, inclusive da morte. E a mensagem que Jesus quer deixar para mim e para você, quando Ele diz, eu venci o mundo, é que Ele está acima das aflições, acima dos problemas, acima de todas as dores. Por isso Jesus não diz assim, eu venci isso, ou eu venci aquilo, não. Ele diz o quê? Eu venci o mundo. Aí você põe o que você quiser dentro desse rolo aí, porque Ele venceu tudo. E aí Ele está dizendo, vem para mim, vem para mim. Eu me lembro quando a Laila nasceu, e a Lailinha nasceu com uma comunicação interatrial seio venoso no coração dela. E na primeira ausculta, nós identificamos, o médico identificou um problema considerado grave, embora da perspectiva de problemas de coração era o mais simples, né, cardiologista? Raquelzinha está aqui, nossos queridos estão aqui, Marcelinho, que acompanharam a gente perto naquele tempo. Passamos por vários médicos e a palavra é precisa operar até os 4 anos, o mais cedo possível melhor, por conta das memórias. E se não operar a Lailinha depois dos 10 anos de idade, ela corre sério risco de óbito. A questão era, o que fazer diante dos problemas da vida? Você pode simplesmente passar a viver olhando para a angústia e para o problema e perder de vista a paz que você pode encontrar em meio ao problema. Você sabe, o poder do amor é capaz de gerar essa paz. Nós começamos a dizer, Deus, nós nos sentimos amados por Ti, sabemos que o Senhor tem um plano para Laila, e nós começamos a dizer para o Senhor, Pai, faz a Tua obra na vida dela. Começamos a orar pela cura dela, para que não fôssemos para uma cirurgia, teria que abrir o peitinho dela, tirar o coração, passar todos a circulação sanguínea para as máquinas, resfriar o corpinho dela, fazer a cirurgia com o coração por fora, depois colocar o coraçãozinho dela de novo, tirar
do resfriamento, devolver das máquinas para o coração. O médico nos explicou tudo. E nós começamos a orar e dizer: Senhor, o que Tu queres? Eu me lembro que nós oramos, ungimos a Laila com óleo, como a Bíblia orienta, pedindo a cura de Deus. Mas Deus não quis curá-la dessa forma. E nós então, eu me lembro bem na noite que antecedeu a cirurgia da Laila, nós orando. E eu fiz uma das orações com a Martinha mais difíceis, quando nós dissemos: Senhor, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas se o Senhor nos deu a Lailinha por 3 anos e 10 meses, nós queremos Te agradecer. Ela é Tua. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós fomos invadidos por uma paz tão tremenda. No dia da cirurgia, no dia seguinte, nós estávamos com muita gente aqui naquele centro cirúrgico, melhor, naquela sala ao lado do centro cirúrgico. Nós oramos ali na frente dos médicos, entregamos a nossa filha não para os médicos, estávamos entregando a Laila para Deus. Estávamos dizendo: o Senhor deu, e o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser com a vida dela. Mas, amados, foi tão poderoso entender o que significa o que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele vai dizer: eu tenho vos dito isso para que vocês tenham paz, amado, em mim paz. A cirurgia era para demorar 4 horas, demorou 2 horas. Quando abriram o peitinho dela, coração, apenas um ponto foi suficiente, 2 pontinhos iam fazer o enxerto. O médico não entendeu o que aconteceu depois de vários exames. E para a glória de Deus, nossa filha saiu de lá e Deus aprova e dá para Laila a vida. Ela tem uma vida perfeita, normal hoje, para a glória de Deus. Mas a questão nunca foi o problema do coração dela. A questão foi que Deus queria provar e aperfeiçoar na minha vida e da Marta o seu amor. Deus queria nos levar para uma dimensão de experimentar a paz no meio da aflição, amados. Você consegue entender aqueles discípulos no meio da tempestade, Jesus dentro dormindo, e os discípulos desesperados, e Jesus dormindo em paz? Nós estamos falando desse tipo de paz. E Jesus então, quando acorda, e os discípulos desesperados, ele então, por conta da paz que está dentro dele, ele leva a paz para fora, e gera então uma paz completa sobre aquela tempestade. Há um recado de Deus para nós, amados, é de que a paz não está fora, a paz está dentro. E quando nós encontramos em Cristo essa paz, não importa o mundo fora, mas Deus pacifica tudo, porque a nossa alma entra em estado de paz. É isso, amado. Por isso ele disse: eu venci o mundo. Muitos problemas e dores de Jesus, ele não deixou de sofrer, mas isso não roubou dele a sua paz, porque a perspectiva dele era de uma paz dentro e não fora dele. Deixa eu dizer para você, o recado primeiro de Deus é que a sua paz não está na resolução dos problemas, a sua paz está dentro de você, está no Jesus que venceu o mundo. Consegue entender isso? Em segundo lugar, que mensagem Jesus quer deixar para você e para mim diante das aflições e dores que este mundo produz em nós? A mensagem que você precisa receber é que Deus está dentro do seu problema com você, e Ele vai lhe fortalecer, querido. E aí você diz: impossível, Tércio. Não, não é impossível, Ele está, sempre esteve. Você só precisa perder o medo e correr para Ele. Imagine se você estivesse dentro de um incêndio na sua própria casa, e lá tivesse o comandante do corpo do bombeiro. Se você não iria desprezar o conhecimento, ou se você iria desprezar o conhecimento e poder dele para ajudá-lo, tentando salvar-se sozinho? Você não iria, você iria para ele, pedir socorro, porque ele entende de fogo, ele entende dessas coisas. Se você estivesse se afogando e o campeão mundial de natação estivesse do seu lado, você jamais insistiria em se salvar sozinho, você iria pedir ajuda, querido. Mas deixa eu dizer uma coisa: muitas vezes nós somos insanos diante dos nossos problemas e dores, porque recusamos
ou orgulhosamente negamos a ajuda daquele que venceu o mundo? O desafio é você clamar, porque Deus está dentro do problema com você, só esperando você clamar. Hoje de manhã eu contei uma ilustração que ela é mas tão antiga. Foi a primeira ilustração que eu usei quando eu comecei seminarista, 18 anos atrás. Eu quero contar para você, porque eu acho que ela comunica o que eu quero dizer aqui para você. Um homem comprou um carro, um Ford 42, lindo, né, com aqueles cromadinhos ao redor, daquele carro maravilhoso. E ele começou a rodar, andou durante algum tempo naquela cidade, mas um dia aquele carro para completamente na rua. O homem sai, tenta mexer de um lado do outro no carro, não resolve, e ele pede para o melhor mecânico da cidade vir ajudá-lo, e ele vai. O melhor mecânico tenta resolver o problema de todas as maneiras, não consegue. E aí ele chama mais um mecânico, outro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, ninguém consegue mexer e resolver o problema. Daqui a pouco o homem se assenta ao lado daquele carro, ali triste, se sente ali de certa forma desanimado, desmotivado. Obrigado, Junão. Sensibilidade, né, do meu querido pastor, hein? Obrigado, hein, Junão. Te dou um beijo no final. Precisa não? E o homem se sente desolado, se senta desolado lá daquele carro, e daqui a pouco vem chegando um senhor com certa idade, se aproxima e diz: isso aqui é um Ford 42, não é? Ele falou: sim, é um Ford. O dono do carro ficou assim: poxa, quem é esse homem? Ele falou: olha, esse carro eu conheço bem e tal. Eu falei assim: o que aconteceu? E ele falou: olha, o carro parou, não funciona. Ele diz: não, mas quem sabe eu posso ajudar, deixa eu mexer com o carro aí, deixa eu tentar. Não, mas senhor, não precisa, eu já fiz tudo que eu podia, chamei o melhor mecânico da cidade, não é? Ele não conseguiu, chamei outros. Ele falou, e aí o homem insiste: não, mas quem sabe eu posso ajudar você. Eu falei: não tenho o que fazer, pode ficar em paz, pode, obrigado. Ele falou, aí o homem insiste de novo: mas deixa eu tentar mexer no carro, deixa eu tentar. Aí o homem olha assim e fala: bom, não tenho nada a perder, né? Quem sabe, então o senhor fica à vontade. E ele vai lá então, abre, né, mexe. Quando ele bota a mão, rapidamente ele toca numa coisa, conecta. Ele falou: dá na chave, por favor. O carro funciona. E aí o homem sai do carro, assim, absolutamente impressionado, e fala: mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E ele falou: eu sou o Henry Ford, fui eu que criei esse carro. Você consegue entender a simplicidade do que a gente está dizendo hoje aqui? De que no meio dos problemas da vida nós corremos para todos os lados, para todos os mecânicos, e a vida ela está ali parada, ela está arrebentada. E Deus, que está dentro do problema, Ele se achega e diz assim: deixa eu tocar, deixa eu mexer no seu casamento, deixa eu mexer na sua história, deixa eu mexer na sua vida. E você está dizendo o seguinte: não tem mais jeito, tantos mecânicos já tentaram, você já passou em tanta religião. E deixa eu dizer, nós não estamos falando de religião aqui não, amado. Nós estamos falando do Deus Criador dos céus e da terra, que conhece você profundamente, que criou você, e que é capaz de tocar com graça e amor, e levar você de volta a ser aquilo que Ele planejou você para ser. Por isso que você deve clamar, porque diariamente Ele está ao seu dispor, esperando que você vá até Ele, experimentar o renovar da sua alma. Deixa eu dizer, o que precisamos, quando estamos no meio do problema, é ter a clareza que a presença de Deus dentro do problema pode produzir dois resultados, pelo menos dois. Um deles, primeiro, Deus dentro do seu problema vai liberar força para enfrentar o problema, para lidar com a dor e a situação. Nós dissemos no início que há problemas irreversíveis, como perdas, por exemplo, e há outros problemas irreversíveis porque não dependem só de você para resolver. Agora, quando nós estivemos com os casais de missionários, eu lembro de uma esposa de pastor que pôde ter um tempo comigo, a Marta, e ela chorou conosco dizendo da dor que carregava no coração por conta de que quando tinha 7 anos de idade, o seu pai e sua mãe decidiram se mudar para uma outra cidade, depois de um problema que passaram familiar. Então o pai falou: olha, vocês vão chegar, e na sexta-feira, por exemplo, tá? Eu vou chegar lá e nós retomamos a nossa jornada. Ela tinha 7 anos,
Hoje ela tem, se eu não me engano, 37 anos. Eles foram, mudaram para aquela cidade, chegaram ali, já estava alugada a casa, o apartamento, começaram esperando o dia que o pai chegaria. E até hoje, querido, até hoje, o pai nunca chegou. Ela chorava conosco, e nós orando com ela sobre aquilo, dizendo: querida, você vai ter que tomar uma decisão, porque esse é o tipo de problema que eu preciso ser tão claro e tão claro com você. E eu e Martim dissemos para ela: você já pensou que você pode envelhecer e o seu pai nunca voltar? Ela não sabe se o pai está morto, ela não sabe se o pai abandonou. Só há uma lacuna lá dentro de clamor, de dor. E nós tínhamos que então levá-la a racionalizar a dor, e ao mesmo tempo dizer para ela: mas querida, tem algo que você precisa entender, Deus está com você dentro dessa dor, e Ele é capaz de liberar poder e força para você enfrentar isso. E talvez seu pai nunca volte, mas Deus vai estar como pai com você até o último dia da sua vida, amada. Você consegue entender? Nesses casos você talvez vai ter que aprender a viver sem a solução do problema, em meio à ausência, à falta, mas creia, Deus vai fazer o milagre dentro de você. Eu queria que você olhasse para essas promessas dele. Olha o que diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Jesus vai dizer: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que essa palavra tem algum efeito ainda no seu coração, querido? Olha Isaías 43, quando o profeta diz, não é ali, a luz daquilo que Deus queria dizer ao povo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelo rio não te submergirás, e quando pelo fogo não te queimarás, e nenhuma chama sequer arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, eu dei o Egito em resgate da tua vida. Como eu gosto da integridade de Deus, porque Deus nunca disse que você não passaria por aflições. Todavia Ele vem e Ele diz claramente: você vai passar por águas profundas, você vai passar pelo fogo, você vai se cansar dos problemas, você vai se sobrecarregar, querido. Mas se você esperar no Senhor, você vai ser renovado. Você entende isso? Você consegue entender que tem força de Deus para você? E não importa o tamanho do seu problema, há mais força. O problema aumenta, vem mais poder. O problema piora, vem mais poder ainda. Eu me lembro quando passei por aquela cirurgia. Muita gente conhece essa história de joelho. E depois da primeira cirurgia de joelho, eu tinha tido um problema do ligamento cruzado anterior, colateral, medial, menisco interno e externo, né? Você diz: o que sobrou, pastor? Quase nada. Fui passar pela cirurgia uma semana depois, o joelho ficou preto. Peguei um Staphylococcus aureus massa, uma bactéria das mais complicadas. Voltei para a segunda cirurgia, não resolveu o problema. 10 dias depois, tive que ir para a terceira cirurgia. E nesse momento eu lembro que a Marta pegou a Bíblia e ela leu uma palavra de Deus para mim. Naquela palavra dizia que a voz do Senhor é poderosa, Salmo 29. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor despedaça lavadeiras de fogo. Quando você lê o Salmo 29, tem várias vezes, se eu não me engano 7 vezes, a voz do Senhor é poderosa, várias vezes. E quando eu terminei de ler todas aquelas afirmações de que Deus é poderoso e que basta uma ordem, eu disse: Deus, está doendo, chega. Eu posso imaginar, queridos, a dor do Vinícius, porque eu passei por 4 cirurgias em 30 dias e o Vinícius passou por 10 em 30 dias. Você pode imaginar? Eu estava ali fragilizado na minha segunda cirurgia, dizendo: Deus, tem misericórdia. Eu falei: Deus, mas está aqui a tua palavra, Pai, está aqui. O Senhor disse que a tua voz é poderosa, ordena do céu o fim dessa infecção, Pai. Oh, amado. E aí veio uma voz claramente ao coração e diz assim, ó, para mim: faz o seguinte, Teste, termina de ler o capítulo. Termina de ler. E eu comecei a
continuei com a Martinha lendo o Salmo 29. E aí lá embaixo diz assim: porque eu abençoo o meu povo com a minha força e com a minha paz. Sabe o que Deus está dizendo para mim? A minha voz é poderosa, eu posso ordenar agora, mas eu quero te ensinar, no meio do problema, a conhecer o poder da minha força e da minha paz. E aí eu tive que ir para a 3ª cirurgia, não resolveu, eu tive que ir para a 4ª cirurgia, correndo o risco de tirar um implante, se não resolvesse amputar a perna. Mas Deus estava me ensinando com a Marta, no meio da aflição, entender que há força e paz, não importa o tamanho do problema. Você crê nisso? Consegue entender? Mas a segunda coisa que a presença de Deus dentro do seu problema pode produzir, sabe o que é? A solução do seu problema. Ele pode resolver mesmo. E aí, queridos, nós estamos falando aqui da ação e da intervenção poderosa de Deus quando Ele está dentro do seu problema, em que Ele decide ordenar e colocar um ponto final e dizer: pronto, resolvi. E aí você talvez diga: tem jeito? Deixa eu dizer, tem. Olha para o teu momento, olha para o teu problema agora, olha para a tua dor agora, olha para a tua crise agora, olha para isso. Mas deixa eu tirar os teus olhos imediatamente e te levar para Deus, porque eu quero dizer o seguinte: o Deus criador dos céus e da terra, do universo, Ele de fato, basta uma ordem só para Ele mudar a tua história. O fato de tê-lo dentro, essa possibilidade está presente. Olha o que diz Isaías 43:13: agindo eu, quem impedirá? Vamos dizer juntos? Agindo eu, quem impedirá? Olha o outro texto, Isaías 41:13, vamos falar juntos. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudarei. Vamos para Gênesis 18:15, olha lá, fala comigo. Acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Você lembra quando foi essa declaração aqui? Foi quando Deus chega para Abraão e Sara e diz: olha, vocês vão engravidar. O problema era que Abraão tinha 99 anos, só isso o problema. E que Sara era estéril, com 90 anos. E aí quando Deus diz: olha, é o seguinte, vocês vão ter um filho aí, e é o filho da promessa, e é a partir dele que todas as nações da terra serão abençoadas. Agora, se está falando isso para um jovenzinho como Tess e a Débora, tudo bem. Não, Tess e Débora já não é mais jovenzinho. Como o Júnior e a Tati, né, que vão engravidar, tudo bem. Só que estava falando isso para um homem de 99 anos e para uma mulher de 90 anos, detalhe, melhor dizendo, que era estéril. Sabe o que a Bíblia diz? Que Sara riu. Mas a Sara não riu de alegria, não. A Sara riu por falta de fé. Como é que você sabe disso, Tess? Pelo texto. Porque o texto mostra. Sabe o que o texto mostra? Que quando Sara ri, Deus pergunta para ela: Sara, por que você está rindo? E aí diz o texto assim, que Sara, com medo de Deus, respondeu assim: mas eu não ri, Deus. E aí Deus vem com uma voz que eu não sei qual foi o tom da voz dele, mas diz assim: Sara, você riu, eu vi. Tremeu aí? Pode imaginar que a Sara deve, meu Deus do céu. Mas era o Deus que não há coisa impossível para ele, querido, dizendo para ela, e de fato o milagre aconteceu. Nasceu o filho da promessa. Queridos, em alguns casos Deus vai agir e vai resolver o problema completamente. Ou seja, você precisa ter a consciência que Deus está dentro do problema com você e buscar dele a resposta. Terceira e última notícia da noite. Que mensagem Jesus quer deixar para você e para mim diante das aflições e dores que esse mundo produz em nós? A mensagem que Ele quer dizer para você e para mim é a seguinte: ouça, o seu problema está fora de você, ele não é a sua vida. Presta atenção, amado.
Pessoas que estão em Cristo Jesus entendem que quem está dentro de nós é o próprio Deus e não os nossos problemas. Se nós focarmos em Deus que habita em nós, nós venceremos. Mas se focarmos no problema que está fora de nós, nós sucumbiremos, querido. E aí é importante entender isso, porque muitas vezes passamos a viver a vida, presta atenção no que eu vou dizer, em torno do problema. Ou um problema que já é do passado, mas você está ali nele, ou um problema presente, você começa a girar a sua vida em torno dele. Mas, querido, a sua vida é maior do que o seu problema. E se você não entender isso, a sua vida passa a ser uma eterna queixa, uma murmuração constante. Porque sempre vai ter um tipo de problema na sua vida. Só que entenda, eles estão fora de você, eles não são você. E o Deus que habita em você é poderoso para lhe capacitar a viver em todos os momentos e todo tipo de problema, de dentro para fora e não de fora para dentro. E esse é o desespero, querido, de quem vive a vida sem Cristo, sem a identidade de Cristo. Ele passa a viver o problema é a vida dele, até o momento que chega ao caos, a um suicídio. E lamentavelmente o nosso estado é o estado com maior número, índice, percentual de suicídios. Porque as pessoas do Brasil, porque as pessoas ainda não entenderam, querido, que o problema está fora deles e que há um Deus que habita em nós, capaz de nos conduzir em paz a despeito da circunstância. Ele pensa que a vida é o seu problema, que o problema é a sua vida, e que é na força do seu braço que vai resolver o problema sozinho. Que a sua correria é o que vai trazer mais dinheiro, que ele vai garantir o seu futuro correndo. E aí Jesus vai questionar. Mateus 6:25 registra as palavras do mestre. Diz assim: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, amado, pare de girar a sua vida em torno do seu problema. Seu problema está fora de você. Seu problema não é a sua vida. Entenda, a sua vida é maior do que qualquer dor, do que qualquer aflição e problema que você esteja passando. E mais, Deus, o Deus que habita em você é maior do que a sua vida, maior do que o mundo e maior do que qualquer problema que você tenha ou esteja passando. Eu quero concluir. Eu quero terminar, e hoje é o momento em que a gente encerra essa série de mensagens também, minha identidade em Cristo. Eu quero finalizar lendo 3 textos com você. Primeiro, Apocalipse 21, capítulo 5 a 7. Olha o que diz. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Aleluia. Você crê? Quando você vai para Isaías 43, Deus começa a repreender o povo e dizer: eis que faço coisas novas que estão saindo à luz agora. Porventura não percebeis? E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Sabe o que significa isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. A vida não é o seu problema. A vida é essa declaração: está feito, tudo está consumado. Deus já determinou a vitória para você. O fim dessa jornada já está determinado, meu amado. Para de viver à luz do que você está passando hoje. E aí ele diz assim: eu sou o quê? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Eu imagino, para quem passou conosco essas 6 mensagens, que você tenha percebido que mesmo diante de tantos assuntos diferentes, o final foi sempre o mesmo. Você observou isso? O final foi sempre ir para a fonte das fontes, beber de Jesus. Essa é a única solução, amado. E a razão é simples. A razão é que Ele é o início e Ele é o quê? O fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega.
Em Colossenses 1, 17 e 19 diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio de Deus, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, a Bíblia diz que Deus sujeitou todas as coisas ao Filho, e é por isso, querido, que Jesus venceu o mundo, porque Deus sujeitou todas as coisas a Ele. E aí o que significa isso? Que eu estando nele, você estando nele, nós podemos declarar por fé: somos mais do que vencedores, por meio de quem? De Cristo Jesus. E o último texto dessa noite, Salmo 34, 19, eu quero convidar você para recitar comigo. Vamos lá? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Tem alguma ressalva do texto? Você pode colocar alguma coisa para acrescentar aqui? Ou para mudar? Observa. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de algumas delas. É isso? Ressalta isso, de todas elas. Vai livrar você. Eu quero chamar o grupo aqui. E eu tenho uma pergunta para fazer para você nesse momento final. Uma pergunta feita pelo Max Lucado. Quem é Deus? Quem é Deus? Eu queria que você olhasse para essa figura enquanto eu falo. Deus é imutável. O clima muda, a moda muda, até a mudança muda. Mas Deus não mudou e não pode, não irá mudar. Ele é sempre o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. Hebreus 6, 17 e 18. Deus é incomparável. Ninguém chega perto do seu poder, criatividade, sabedoria ou amor. Muitos acreditam arrogantemente que estão perto, mas nunca o alcançam. Não há ninguém como ele. Isaías 40, 13 e 14. Deus não se deixa dominar. Você e eu temos policiais, seguranças, políticos e líderes da associação de moradores nos dizendo o que fazer. Deus não. Ele ocupa a posição de rei. Rei dos reis. 1 Timóteo 6, 15 e 16. Deus é incrível, Silvinho. Incrível. Escritores como eu, Max Lucado se referindo, tentam dar a Deus inúmeros adjetivos, mas mesmo assim nossos dedos ficam paralisados sobre o teclado, como os meus estão agora. Ele é tão reticência. Bem, reticência o que dizer? Jó 11, 7 e 8. Deus é intocável, um espírito imprevisível em minha direção e o vírus me pega. Ou melhor, um espirro imprevisível em minha direção e o vírus me pega. Fico resfriado e de cama por uma semana. Ninguém pode machucar, manchar ou difamar Deus. Nenhum surto de pecado pode contaminá-lo. Aleluia, queridos. Deus é santo e justo, por mais doente que o mundo esteja. 1 Samuel 2:2. Deus não tem origem. Deus não tem um adesivo feito em sua lateral. Ele não faz aniversário, ele não teve infância, não aparecem créditos em seu currículo. Uma vez que ninguém colocou Deus no poder, ninguém também pode tirá-lo. Salmo 90, 1 e 2. Deus é ilimitado. Somos limitados pela capacidade do nosso cérebro, pelo tempo, pela sobrecarga de relacionamentos, pelas responsabilidades. Uma pessoa só pode estar em um treino de futebol cada vez. E pela paciência, somos limitados. Mas Deus não. Deus não tem limite. Deus não tem limite algum para seu tempo, poder, conhecimento e amor. Salmo 147, 4 e 5. Vai a pergunta da noite então. E então? Será que Deus pode cuidar de você? Será que Ele tem capacidade para cuidar do teu problema?
Será que você pode entregar para Ele a sua vida hoje? Eu quero orar 2 orações hoje aqui. A primeira oração é para que você que está no meio do problema e cujo problema Deus, você sabe que Ele é insolúvel, que Deus possa derramar hoje sobre você o renovo da sua força e do seu poder para você prosseguir, porque você entendeu que os que esperam nele renovarão as suas forças. Talvez você chegou hoje aqui desistindo, talvez pensando em jogar a toalha, mas eu quero desafiar você a crer que as forças do Senhor, elas estão liberadas para você a cada minuto para enfrentar isso. Essa é a primeira oração da noite. Mas eu quero orar hoje por milagres aqui, sabia, queridos? Eu quero orar por aquilo que você acha que é impossível, porque eu não posso ser covarde depois de ler tanto a palavra, de conhecer tanto e ter tantas experiências com Deus, e de meditar como meditamos hoje aqui em palavras tão sérias como Deus deu para Abraão e Sara, de limitar o poder de Deus sobre a sua vida, porque eu sei que Deus pode fazer o milagre hoje sobre você, se você crer. Em primeiro lugar, se você crer, mas segundo, se essa for a vontade dele, porque nada é impossível para Deus, amém? Você pode dizer isso? Nada é impossível para Deus, nada. Ouça o que eu vou dizer: a sua vida de paz não está na circunstância resolvida, a sua vida de paz está dentro de você. Entenda isso, querido, está dentro de você. E aí o mundo pode cair, mas você não cai. Por isso que a Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que estão lá em volta de Jerusalém, não se abalam, mas permanece firme para sempre, querido, para sempre, entendeu? Volta aí para o seu irmão e diz aí: você e Deus são mais do que vencedores, querido. Creia nisso. Deus abençoe vocês, amados aí da internet. Graça e paz do Senhor Jesus.